Bom, pessoal, primeiramente eu queria dar boas-vindas ao treinamento Minha Mente Milionária, e esse vídeo vai ser um vídeo mais introdutório, que eu quero falar para vocês o que a gente vai ver no treinamento, e eu vou explicar um pouco vamos dizer assim, o que vai fazer parte do treinamento e como isso vai poder ajudar você a melhorar os seus resultados, tanto financeiros quanto assim de salário, quanto de patrimônio, que é isso que a gente está buscando, certo? Então, é muito importante e é uma coisa que eu vou bater muito de frente nesse treinamento, que é a forma como os ricos, as pessoas que têm pensamento de rico e as pessoas que têm pensamento de pobre, qual a diferença entre esses pensamentos, tá? Então, assim, se a pessoa ela tem um pensamento de rico e ela não é rica, isso é uma questão temporária, porque é uma questão de tempo, que se ela tiver o pensamento certo, o mindset correto, e isso vai fazer com que ela haja da forma correta e alcance a riqueza, tá? E é nisso que a gente vai focar nesse treinamento, e eu vou mostrar para você como essa diferença de pensamento gera uma grande diferença lá na frente nos resultados. Tá? Então é muito importante a gente entender que ou a gente controla o nosso dinheiro ou o dinheiro controla a gente, tá? Então é muito mais importante eu saber controlar o meu dinheiro do que eu ter muito dinheiro. E por que isso? A gente pode ver vários exemplos, né? Existem pessoas, por exemplo, um exemplo que eu gosto muito de pegar é o Big Brother, tá? Eu não vejo Big Brother e não vem ao caso a questão do programa, mas as pessoas que ganham o programa, se a gente olhar de todos os Big Brothers já teve, são pouquíssimas as pessoas que ganharam o prêmio e hoje ainda continuam com muito dinheiro. Por quê? Porque elas não sabem controlar o dinheiro, elas acabam sendo dominadas pelo dinheiro e acabam não tendo resultados interessantes. Outra coisa interessante é que a gente precisa pensar o que motiva a gente para ser rico, tá? Então, se é algo negativo ou se é algo positivo. E às vezes, se for algo negativo, como raiva, por exemplo, pode acontecer, por exemplo, inveja, pode acontecer de eu realmente conseguir muito dinheiro, mas no final das contas, depois que eu conseguir muito dinheiro, eu posso acabar não ficando feliz, porque é a raiva que me motiva, tá? Então, a gente vai ver no treinamento como trabalhar isso, e às vezes a gente não sabe o que motiva a gente a ter dinheiro, então a gente vai no treinamento entender o que motiva a gente a ter dinheiro e também trabalhar para que sejam coisas positivas para no momento que eu tiver dinheiro eu estar de fato feliz e motivado com aquilo. Tá? Então outra coisa também que a gente vai ver que existem barreiras no momento que a gente está crescendo, seja profissionalmente ou qualquer outra coisa, e a gente vai saber não ficar focando nos problemas, mas a focar em, vamos dizer assim, como contornar esses problemas, que isso é uma diferença, já adiantando um pouquinho, das pessoas que têm pensamento rico para as pessoas que têm o pensamento pobre. As pessoas com pensamento pobre, elas focam nos problemas. Os ricos, eles sabem que aqueles problemas que existem de fato, né? Mas o foco deles vai ser em como contornar esses problemas e não focar, eu não vou fazer isso por causa disso. E eu falo assim, não, eu sei que existe isso e eu vou arranjar uma solução para isso, eu vou contornar esse problema. Então a gente vai ter esse duelo entre problema e solução que a gente vai debater um pouco mais na frente. Mas uma outra coisa que acontece muito é que quem gasta muito dinheiro acaba gastando no geral, uma pessoa às vezes meio insatisfeita e ela busca em bens materiais uma forma de se sentir mais feliz. Por exemplo, a pessoa trabalha com algo que não gosta, não ganha muito bem e ela acaba se tornando uma consumista compulsiva para contornar esses problemas que ela tem no trabalho. Então, é muito importante também a gente saber, vamos dizer assim, reprogramar a nossa mente pra gente realmente estar gostando do que faz e realmente ver que a gente pode ajudar pessoas fazendo o que faz, que isso automaticamente vai se refletir na renda que a gente vai receber, tá certo? Então, é muito importante isso, eu vou falar mais na frente do treinamento e a gente vai ver como é importante a gente tá com a mente no lugar certo, vamos dizer assim, pra gente não ficar infeliz tendo mais dinheiro, que não é isso que a gente quer. Comentar também algumas técnicas pra gente administrar o dinheiro, né? Então, como a gente pode remunerar nós mesmos pelos resultados que a gente gera, qual a melhor forma, de repente, de a gente receber o nosso salário, tá? Isso também é bem importante. E todos os métodos, eu sou um cara que prezo muito pela meritocracia, ou seja, não só em termos de dinheiro, mas, por exemplo, se eu vou para academia e eu fiz o treino
conforme eu tinha planejado, eu vou me remunerar por isso. Ou se eu estou fazendo qualquer atividade, seja estudar, é muito importante eu tentar ter disciplina para seguir a minha estratégia. E se eu seguir isso, eu ser remunerado de alguma forma para me motivar, certo? E também eu vou falar de técnicas de como a gente pode multiplicar o nosso patrimônio, que depois eu vou ter algumas aulas, eu vou dar algumas aulas de bônus sobre investimentos também, para a gente fixar mais alguns conceitos e ir mais para a parte prática, tá? Bom, importante também que o que a gente vai ver não é uma estratégia que é certa e errada, tá? É uma estratégia que, se você quiser adotar, você pode ter resultados. Eu falo isso porque existem centenas de pessoas que eu já vi aplicando essa estratégia, centenas a milhares, assim, centenas eu digo pessoas mais próximas, mais pelo mundo aí, com certeza mais de milhares de pessoas que aplicaram e tiveram resultados. Então eu posso dizer que é um treinamento que, ao mesmo tempo eu explico a parte teórica do que está por trás, ele também é um treinamento bem prático, porque tem atividades que, se você seguir elas, você vai ter resultado, né? Não vou dizer assim, com certeza você vai ter resultado, mas a probabilidade de você ter resultado é muito grande, porque eu já testei isso com várias pessoas e elas também tiveram resultados muito interessantes, tá certo? Então, com o que a gente vai ver aqui, a gente vai ver algumas técnicas que vão de fato transformar a sua vida, tá? Então é muito importante que, assim, a gente vai ver uma lista de coisas e eu vou explicar para vocês por que as pessoas com mentalidade rica pensam de uma forma e as pessoas com mentalidade pobre pensam de uma outra forma. E obviamente o ideal seria que você, vamos dizer assim, se adaptasse a essas formas de pensar, porque essas formas, elas mostram, com as pessoas que eu testei, isso mostra dar resultado, tá? Obviamente vai ter algumas, de repente, que não vai servir para você, de repente você não gosta muito, mas então o importante é você saber escolher o que serve para você e tentar aplicar isso, porque, como eu falei para você, no geral, a maior parte das pessoas, para não dizer 99% das pessoas, tem resultado aplicando essas técnicas, tá? Então a gente vai entender também como conseguir mais dinheiro, porque a questão é o seguinte: quando a gente reprograma a nossa mente, a gente vê as coisas de formas diferentes, o dinheiro acaba sendo uma consequência disso. Então eu vou falar um pouco de mundo interno e mundo externo, e vou mostrar para vocês uma analogia com a árvore nos próximos vídeos, que vocês vão entender melhor o que de fato acontece e como isso realmente pode transformar a sua vida, a sua forma de ver as coisas, e consequentemente os seus resultados vão surgir. Então a gente vai entender porque, assim, na verdade o mundo, ele é o mesmo para todo mundo, só que as pessoas, elas olham o mundo e a vida, as coisas, de ângulos diferentes, tá? E isso faz com que elas sejam a favor de umas coisas e contra outras, e os resultados delas sejam diferentes, certo? Porque as pessoas não são iguais, elas veem o mundo de formas diferentes, baseado em experiências que elas tiveram, baseado no que elas escutam, enfim, isso a gente vai debater um pouco mais para frente, tá? Então, se a gente programar o nosso cérebro da forma, vamos dizer assim, correta, que correto não é a melhor palavra, mas para a forma que a gente quer, para gerar resultados financeiros, a gente consegue ter isso como consequência, tá? Então, vamos ver o que mais. A gente vai entender também porque algumas pessoas acabam estando, vamos dizer assim, destinadas à riqueza, e outras destinadas a ter uma vida difícil, né? Às vezes aquelas pessoas que pensam assim, eu preciso trabalhar muito, se esforçar muito para ter dinheiro, por mais que existam oportunidades, que às vezes ela tem que trabalhar pouco para ter dinheiro, ela não vai ver, porque a mente dela está programada para isso. Então, isso é só um exemplo, tá? Que a gente vai ver mais para frente. A gente também vai ver como as experiências da infância, né? Quando eu era pequeno, eu vivi certas situações que podem me ajudar ou me atrapalhar. Tem grandes coisas que acabam atrapalhando a gente quando a gente se trata de dinheiro, seja experiência com os pais, como meus pais se relacionavam com dinheiro, ou como pessoas próximas a mim se relacionam com dinheiro. Isso influencia a forma como eu vejo e acabo ganhando dinheiro, tá? A gente também vai aprender a pensar de forma rica, né? A forma como as pessoas ricas pensam. E depois, se a gente conseguir programar a nossa mente para isso, a gente vai começar a agir automaticamente como uma pessoa rica age, e os resultados vão ser uma consequência dessa forma de agir, tá? Então, a gente vai ver também algumas estratégias práticas de como a gente pode aumentar a nossa renda mensal, e também a gente pode estar aumentando o nosso patrimônio, tá? Que é muito importante. Então, nos primeiros vídeos eu quero falar para vocês mais sobre os assuntos financeiros, tá? Então,
a gente vai rever alguns conceitos sobre dinheiro e a forma como a gente pensa sobre o dinheiro. Se a gente vê o dinheiro como uma coisa boa, ou a gente vê as pessoas com dinheiro como pessoas que são más, que enganam os outros. Isso é muito importante, porque isso no nosso subconsciente acaba afetando as nossas crenças, e as nossas crenças afetam as nossas formas de agir, e consequentemente nossa forma de agir acaba afetando o nosso resultado. Por isso é muito importante a gente saber calibrar a nossa mente, porque a nossa mente é o que vai gerar a nossa forma de agir, que por consequência vai gerar o nosso resultado. E depois nos outros vídeos a gente vai ver as diferenças entre o pensamento das pessoas mais ricas e o pensamento das pessoas mais pobres, ou das de classe média. A gente vai ver que tem alguns detalhes que fazem toda a diferença, e o mais interessante é que esse pensamento de rico não é um pensamento só da pessoa rica em termos financeiros, é o pensamento daquela pessoa que ela é uma pessoa campeã, um atleta campeão. Ele tem esse pensamento, uma pessoa que é vencedora, uma pessoa que ela está sempre disposta a contornar obstáculos para chegar onde ela quer, ela também tem esse pensamento. Então, essas técnicas e esses pensamentos, essas atividades que você botar em prática aqui, o mais interessante, nosso foco, obviamente, é o dinheiro, finanças, essas coisas. Mas se você botar essas atividades em práticas em outras atividades suas, como se você pratica um esporte, como até no seu próprio trabalho, como em qualquer outra coisa, os resultados vão ser uma consequência, porque você vai mudar a sua forma de agir, tá certo? Na verdade, esse método não foi descoberto por mim, ele foi descoberto por um cliente que é o Roger, tá? Que foi um cliente que teve bastantes dificuldades e ele conseguiu contornar. Hoje ele conseguiu ter resultados financeiros absurdos em pouquíssimo tempo, tá? Então aquilo me chamou a atenção, ele também veio conversar comigo e foi isso, na verdade, que motivou a criar esse treinamento, porque a princípio o meu site era só para ser sobre investimentos, mas como eu vi que essa técnica mudou radicalmente a vida dele e pôde ajudar outras pessoas com quem a gente testou, eu percebi que podia ajudar muito mais gente. Então por isso que de fato a gente resolveu criar esse treinamento, tá? Então, por mais que eu entendesse sobre educação financeira, esse método ele trouxe uma grande alavancagem na minha renda e no meu patrimônio, porque por mais que a gente entenda de educação financeira, às vezes a gente tem alguns, não vamos dizer problemas, mas nossa mente não está programada da forma correta para algumas coisas. Por exemplo, às vezes a gente começa a ver alguns obstáculos, onde na verdade esses obstáculos não são tão grandes. Ou a gente tem medo de alguma coisa, quando na verdade o medo da gente perder não é tão grande assim. Então, no treinamento eu vou falar mais sobre isso. E daí quando a gente chegar nessa parte, vocês vão entender um pouco mais o que eu estava dizendo, tá? Que por mais que eu seja, vamos dizer, já tenha lido centenas de livros, se eu não tiver essa programação correta, os meus resultados não vão ser tão expressivos. Daí a gente vai ver também depois de uma aula, só adiantando um pouquinho, que tem pessoas que entendem muito de finanças e não têm resultado. E por quê? Porque a mente delas está mal programada. Ela pode entender tudo sobre finanças, mas se ela pensar que quem tem muito dinheiro é uma pessoa que é má, uma pessoa que engana os outros, e ela não quer ser esse tipo de pessoa, o subconsciente dela vai atrapalhar ela, vai, vamos dizer assim, impedir que ela tenha muito dinheiro, tá? Então é muito importante isso aí. Então a gente vai ver também que os ricos, eles pensam de forma muito parecida, tá? Então nesse treinamento eu vou mostrar para vocês. Então a gente vai, na verdade, tentar copiar a forma que os ricos pensam, né? Então a gente não está inventando algo do zero, a gente vai ver o que eles fazem e a gente vai tentar fazer algo muito parecido, né? Então a gente tem que eliminar o pensamento, vamos dizer assim, que a gente tem que ser rico é ruim, que a gente tem que ser rico é só a pessoa que engana os outros, porque existem muitas pessoas ricas que são pessoas muito boas, são pessoas muito educadas, são pessoas que te recebem muito bem. Então às vezes a gente acaba criando esse pensamento, vamos dizer assim, meio generalizado, quando na prática não é de fato isso que ocorre. Tá? Existem, obviamente, pessoas ricas que enganam, porque existem pessoas pobres que enganam também. Tá? Mas assim, existem muitas pessoas ricas que são muito boas, ajudam os outros, né? É só a gente pensar o seguinte, quem será que ajudou mais pessoas? Será que foi o Bill Gates ou uma pessoa que ganha R$2.000 por mês? Pô, o Bill Gates, ele é um bilionário e já ajudou centenas de, sei lá, de repente milhares de pessoas na África com os programas dele. Então, né, é uma coisa a se pensar, será que ele é uma pessoa que engana os outros, que é uma pessoa má, né? Então a gente tem que rever os nossos conceitos, tá? Uma coisa interessante que vai acontecer, quem fizer esse treinamento, tá? Alguns vão ter resultados em pouco tempo, tá? Outros podem demorar um pouco mais.
Mas a questão é que a gente precisa se conhecer e precisa modificar um pouco a nossa mente. E isso, às vezes, para alguns pode ser mais rápido, para outros menos. Mas as atividades que eu vou mostrar aqui, elas vão programar, te ajudar a reprogramar a sua mente, para a partir daí você conseguir mudar os seus limites de dinheiro. Por exemplo, antigamente eu achava R$1 milhão muito dinheiro. Hoje eu não acho, por exemplo. Porque no momento que eu acho que, por exemplo, sei lá, ganhar R$60 mil por mês é muito, meu subconsciente, por mais que eu tenha essa possibilidade, ele não vai permitir que eu ganhe R$60 mil por mês, por exemplo. Então, a gente precisa reprogramar nossas questões de valores, várias coisas. Eu só estou dando um exemplo simples. Porque a partir daí, a minha mente que impõe limites. No momento que eu subo esse limite, eu consigo chegar mais longe. Então, é essa reprogramação que a gente vai fazer. Que para alguns pode demorar um pouco mais, para outros menos. Tem pessoas que em poucas semanas já têm resultado. Tem pessoas que em alguns meses têm resultado. Então, por isso que é muito importante fazer as atividades e realmente colocar em prática. Porque não adianta a gente entender a teoria e não fazer as atividades. Então, todos os treinamentos que eu faço, eu prezo muito por atividades, porque não adianta eu ser o melhor teórico do mundo e não ter resultado. E as atividades que fazem vocês ter resultado, tá? Então, terminar aqui esse vídeo de introdução, e no próximo vídeo a gente já vai começar vendo algumas questões sobre o dinheiro, e eu quero fazer esse vídeo assim de forma bem informal, mas ao mesmo tempo bem prática, para que você já coloque as atividades, vamos dizer assim, em dia, no momento que acabar o vídeo, e tente fazer todas elas para tentar ter resultado o mais cedo possível, tá certo? Então a gente se vê no outro vídeo, quer dizer, no próximo vídeo, né? Um abraço e até mais.